Oiê, voltei, gente, e hoje a gente vai conversar sobre essa delicinha aqui, ó, pessoas normais. Enfim, vamos ao ritual padrão. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com alguém que possa gostar dessa leitura, dessa conversa. Se quiser comprar o livro, lembre-se que aqui embaixo tem um link comissionado que você ajuda o canal. E vamos lá. Nossa, desculpa, só um momento que a novela tá rodando aqui no fundo. Ai, meu Deus, esse momento é decisivo nessa novela. Só um momento, já volto. Eis que li Pessoas Normais, de Sally Rooney. Eu nunca tinha lido nada da Sally, tá? A primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte. Cara, como ela escreve bem. Ou essa tradução foi muito bem feita. Não sei porque eu nunca li nada no original, porque eu não leio inglês ainda. Sabe quando você não percebe as páginas passando, como a leitura é acessível, como as cenas são descritas e são construídas em meio aos diálogos de uma forma tão natural, os links são tão perfeitinhos entre o que está acontecendo agora e o flashback que essa cena desencadeou, e você vai para um lugar, você vai para outro, e você tá sempre muito antenado em tudo que está acontecendo, conseguindo captar bem ali tudo que ela quer passar de lembranças ou memórias ou qualquer coisa que construa um pouco melhor, né, a explicação que ela quer passar a respeito daquele momento. Cara, que coisa bem escritinha, bem delicinha de você ler, velho. Isso aqui é muito sério. O nome é perfeito, porque eu nunca vi personagens tão normais e tão gente como a gente, principalmente se você for millennial, que esses dois aqui. Eu tive momentos em que eu parei e pensei, gente, não está acontecendo absolutamente nada de explosivo, de intenso ou qualquer coisa que puxe, sabe, esses ganchos que geralmente são colocados nessa nova geração de escritores. Isso é muito utilizado, capítulos curtinhos com ganchos muito interessantinhos para você emendar e continuar naquela leitura. Ela não faz uso disso aqui, e mesmo assim a construção que ela faz a respeito deles é tão interessante, tão gostosa, que você tem curiosidade sobre entender e conhecer esses dois aqui. Os dramas são extremamente reais. E não é, quando eu falo drama, não é nem situação pesada, apocalípticas, que mudem vidas, que destrua, que renasça, que tipo... Não, são acontecimentos que, se você faz parte da geração millennial, é extremamente identificável. E pelo menos eu acredito que a maioria de nós já tivemos alguma pessoa na nossa vida com quem você manteve um relacionamento parecido com o que esses dois aqui desenvolvem. E aí a gente entra nesse ponto que é a construção desses personagens e a história de amor que é construída para eles aqui, que eles constroem, na verdade, se é que dá para chamar isso de construção, porque, cara, se tem uma coisa que esses dois aqui são, é autossabotadores do próprio relacionamento, da própria felicidade, e é por isso que eu acho que é tão identificável com a geração millennial. E aí eu vou trazer uns pontos aqui pra gente pirar sobre. Só tem uma coisa que eu não me atrevi, aliás, eu comecei a me atrever, mas daí eu parei e pensei assim, eu preciso, vamos lá, eu vi que a série tem 10 episódios, se eu não me engano. E eu achei muita coisa. Eu falei, cara, eles devem dar uma enchida de linguiça muito grande. Eu vi que os episódios não são tão longos, mas ainda assim, 10 episódios eu achei ousado. Eu achei que deve ter. E eu assisti o primeiro e metade do segundo episódio, e eu dei uma sentida que existe uma coisa meio contemplativa ali, sabe? Essa coisa de você, paisagens, eles olhando pro nada, sabe, essa coisa bem fotográfica, bem bonita, bem Tumblr, que a gente millennial também gosta muito, ou já gostou em algum momento da vida, enfim, senti isso. E aí eu pensei, eu acho que eu tenho o suficiente aqui, ó. Ou talvez vira aquela série que eu assisto um episódio antes de dormir. Sabe aquela sériezinha conforto, que você assiste um episódiozinho por dia, sem pressa, algo assim? No geral, eu tenho assistido Gilmore Girls. Nas próximas semanas, dias, aí eu vou estar, acho que, assistindo Pessoas Normais. Indo um pouco pra história, vamos, o que a gente encontra em Pessoas Normais, galera? A gente encontra o seguinte: a gente encontra a Marianne e a gente encontra o Connell. A gente acompanha uma parte da vida deles que é o final da sua adolescência, entrando naquela fase de ser um jovem adulto. O que a gente acompanha aqui é duas pessoas que se gostam muito.
e muito gratuitamente. Mas que, no decorrer desses anos, desde o momento em que eles se conhecem, eles não conseguem se comunicar de uma forma eficiente para entrar em um acordo em que eles percebam ou se coloquem nessa consciência, né, a nível mútuo ali, de, cara, a gente se dá muito bem, de graça. E talvez isso não seja a coisa mais romântica, comercialmente falando. Não entregue as cenas mais comédias românticas que a gente cresceu assistindo, mas ainda assim, isso é o tipo de coisa que talvez a maioria das pessoas não encontre numa vida toda, de busca incessante, de busca cansativa, atrás de uma pessoa onde a química bata nesse nível. E por falta dessa comunicação, desse momento de parar, sentar um na frente do outro e falar, você percebeu quanto a gente se gosta? Eles passam uma vida toda, aparentemente, porque fica um final aqui meio aberto, mas sem essa possibilidade ou sem essa chance de viver um relacionamento saudável, bonito, de parceria, de respeito, de... sei lá, coloca aí os adjetivos que você acredita que um relacionamento saudável deva ter, onde os parceiros tenham curiosidade um pelo outro, enfim, adiciona aí o adjetivo que você quiser, porque, cara, a química deles é muito boa. Tudo começa no ensino médio, né? Final de ensino médio, o Connell e a Marianne, eles são esses adolescentes, eles estão se preparando para fazer os testes, as coisas para faculdade, para poder escolher faculdade para estudar, enfim, esse momento de vida. A Marianne é uma garota super abastada, ela tem uma grana, a família dela tem nome na cidade, eles moram numa cidade super pequena. A família do nosso querido Connell já é uma família, na verdade nem uma família, né, nos moldes tradicionais, digamos assim, né, pelo menos que a gente vê aí nas propagandas de margarina até hoje. Ele mora com a mãe dele, que foi uma mãe solo, né, criou ele com as suas dificuldades, ela é empregada doméstica na casa da família de Marianne. Ele é um cara muito inteligente, muito esforçado, estudioso, estuda na mesma escola que Marianne, tira ótimas notas, é um aluno super dedicado. E aí a gente entra naquela dinâmica que é aquela convivência de adolescente, onde tem os populares, tem pessoas que são mais neutras, deixadas de lado, tem as que sofrem bullying. E a Marianne é meio que patinho feio nesse lugar. Mas tem uma coisa que eu achei interessante, é que ela é um patinho feio que, assim, ela não faz muita questão, na verdade, de ser popular ou de ter amigos. Eu senti muito essa vibe nela, assim. Na série, inclusive, eu senti isso mais acentuado ainda, mas ela tem umas respostas afiadíssimas pra qualquer pessoa que queira tirar da cara dela. Ela não deixa barato, não leva desaforo pra casa do jeitinho dela e tal. Mas tem uma coisa que é muito séria nela, que é uma autoestima muito machucada, muito fragilizada. De cara a gente não entende muito bem o porquê, até porque ela vem de um lar onde tudo é tão bonito, tudo é tão perfeito. Imagina-se que ela teve essa criação onde ela tivesse sido respeitada minimamente, né? O Connell, nesse período de ensino médio, ele é muito popular. As pessoas gostam dele, ele é atleta, ele é bonito, ele é estudioso. Então ele dá check em muitos lugares ali nessa lista de requisitos para ser popular, onde ele consegue ficar nesse topo da cadeia alimentar, digamos assim, nesse ecossistema, né, do ensino médio. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, eles começam a ter contato um com o outro, na casa da Marianne, porque a mãe do Connell trabalha na casa dela, e eles terminam se envolvendo romanticamente. A Marianne não é nem um tipo de coitadinha, princesinha indefesa na torre esperando ser salva. Não. Ela é uma garota bem à frente, ela é super entendida, ela toma iniciativa, ela questiona. Eu achei super interessante isso, porque tira esse personagem feminino desse lugar de... Não comecei a dar tapa nessa merda. Enfim, ela tem as fragilidades dela, mas não é essa fragilidade que a gente tá acostumado a ver em histórias como essa, sabe? O que me incomoda aqui, o personagem do Connell nesse primeiro momento aqui, ele é muito tóxico. Ele tem essa necessidade de ser validado pelos colegas, essa necessidade que as pessoas têm na adolescência de ser bem visto, de ser falado, de ser popular, custe o que custar. Ele não defende ela, ele vê os amigos dela fazendo uns comentários horrorosos sobre o corpo dela ou algo assim, ele não defende, não se posiciona, enfim. Então ele tem esse comportamento meio macho tóxico nesses primeiros momentos do livro. Eu achei isso péssimo nele como personagem. E aí que entra essa graça que eu achei nesse rolê de ser pessoas normais, o nome do livro, porque é normal ao nível de você conseguir olhar para esse comportamento e pensar, gente, você é tão
horrível esse comportamento dele, mas ao mesmo tempo é tão identificável. Você já viu isso acontecer na época do seu ensino médio. Talvez você já tenha sido essa pessoa. Talvez você tenha sido a pessoa vítima de gente assim também. Eu tenho nomes na minha cabeça de pessoas que davam check assim nas personalidades dessa galerinha que estava envolvida aqui nesse ensino médio. E eles vão se envolvendo de uma forma muito intensa, a ponto desse envolvimento ficar realmente quase um namoro, só que tudo isso às escondidas, porque ele tinha vergonha de ser visto com ela, ele tinha vergonha de que os amigos deles descobrissem que ele estava ficando com ela. E é estranho, você começa a perceber como ela tem uma autoestima meio cambaleada ali, justamente por isso, porque assim, como assim? O que ela tem de errado? Ela é uma pessoa super legal, inteligente, tem uma família bacana, não tá envolvida com nada errado, mas tem essa coisa de não ser a pessoa mais popular, que faz parte das grandes rodinhas e algo assim. Então isso vai me incomodando desde o início, e nisso você percebe que ela tem essa autoestima meio judiada, por estar se submetendo justamente a esse tipo de situação, né? Sabendo que ela não precisa. E nesse início, uma coisa que eu achei super interessante é como a gente consegue vasculhar bem, assim, o emocional do personagem Connell, né? Então ela descreve muito bem a forma como ele lida e como ele sente esse gostar da Marianne. E é um gostar muito bonito. O que ele sente por ela é um sentimento muito bonito, muito forte, e que poderia ser muita coisa e levar eles muito longe. Porque tá muito claro que ele não vai sentir o que ele sente por ela aqui por nenhuma outra pessoa, não da forma como ele sente. Mas desde o início, uma coisa que eu percebi muito forte na forma como ele lida com o sentimento é a falta da comunicação. Tudo fica na cabeça do Connell. Ele sente as coisas mais lindas por ela, mas ele não abre a boca pra dizer que gosta dela. Ele tem essa trava, ele tem essa... E eu fiquei pensando, cara, isso deve ser talvez, sei lá, aquela dinâmica do A Máscara em que Vivemos. Tem um documentário, né, se eu não me engano, que fala sobre isso, como o homem, ele é instruído desde cedo a não demonstrar essa vulnerabilidade, e como isso coloca ele nessa máscara social de turrão, de fortão, e de que não sei o quê, e que às vezes o que ele tem pra colocar pra fora é coisas tão bonitas, tão legais, que iam facilitar e talvez trazer pra vida dele tanta graça, tanta delicadeza, enfim, coisas que fariam da vida dele um lugar melhor, sabe? Traziam leveza pra forma de viver. Enfim, a gente já começa a viajar aqui, né? Mas ele não bota pra fora. Isso me incomodou muito, porque, mais uma vez, como pessoas normais, você sabe que isso também é algo super fácil de você identificar e ver por aí. E se você talvez não conheceu nenhuma pessoa que tenha esse comportamento, talvez você seja essa pessoa. Eu sei que esse comportamento dele, essa obsessão em ser bem visto, em não ser visto com ela, vai chegar num nível dele se aproximando do baile de formatura, não convidá-la para ser seu par no baile. Convidar uma outra garota, nada a ver, que tava sempre ali pelos arredores e tal, mas que nem era a pessoa que ele mais gostava, se interessava, mas ele não convida ela. E, gente, aqui ele me perdeu. Aqui ele me perdeu, porque eu achei isso de uma filha da putagem tão grande com a garota, e ela esperava que ele fosse chamar ela e ele não o chamou. Ela fica com tanta vergonha desse tudo que ela para de ir pra escola, termina os estudos em casa, né, o ano letivo e tudo mais, e aqui acontece o rompimento deles, o primeiro rompimento deles, porque eles vão passando por vários rompimentos e afastamentos e reaproximações durante a vida. E eu achei muito digno esse rompimento, porque eu pensei, ok, é isso aí, Marianne, amor próprio, é isso aí, dignidade já. Mas isso não virou uma regra. Depois a gente descobre isso mais à frente, nos relacionamentos que você já vai descobrir mais à frente que ela começou a desenvolver quando eles passaram a viver a realidade de pessoas que eram universitários. E aí o que acontece é o seguinte, eles vão pra universidade e tudo mais, se reencontram um tempo depois e o jogo virou. Marianne agora é uma pessoa super popular, conhecida, as pessoas adoram ela, a presença dela. Ela tá num ambiente onde prestígio e família e nome e dinheiro tem muito valor. Então ela se identifica com algumas pessoas ali muito de cara e cria essa popularidade. Eles vivem nessas bolinhas. E quem sofre esse estigma por ser bolsista, por ser, enfim, é o nosso Connell.
Aí o jogo vira completamente. Ninguém sabe quem é ele, não sabe das origens dele. E aí ele é que passa a viver esse anonimato. E eles se reencontram nesse primeiro momento ali, nessa outra segunda fase da vida deles, já universitários. E aqui eu achei interessante que ela não deu bola pra ele de cara. Eu achei interessante esse primeiro momento dela ter sido meio... tá bom, tá. Ok. Bacana, saudades. Vivemos coisas legais, enfim, mas é isso, passou e tal. Mas eles têm ainda um flerte, tem uma coisa, ela tá ficando com um cara e tal. E eu sei que a vida sexual, amorosa dela nesse período da vida tá bem agitado, mas você percebe que existe um vazio muito grande ali, que ela tá tentando preencher com bebida, com festa, com coisas assim, e que ela sabe também no fundo o que ela tá fazendo, mas que ela tá ignorando, ela vai deixando, e nessa de deixar, ela vai deixando as coisas também ganharem outras proporções, ela vai deixando que esses amigos que são pessoas que não são tão legais assim, tomem cada vez mais espaço e tempo da vida dela. Ela vai deixando que alguns caras meio tóxicos se aproximem dela e se tornem os relacionamentos que ela tem e moldem um pouco da personalidade dela, que era tão legal e que era tão interessante, forte, cheia de opinião, para que ela caiba dentro daqueles relacionamentos. Ela vai se submetendo a algumas coisas assim e tal, vai matando um pouco daquela personalidade legal que ela tinha. E o que acontece a partir desse momento é que a gente vai passando por algumas fases das vidas deles, e eles nesses encontros e desencontros e reencontros, a sensação que eu tive é que eles vão sempre se salvando. Eles se reencontram para meio que, de alguma forma, renovar a esperança, a fé que a gente pode ter, ou que eles poderiam ter ali, né, como personagens, nesse amor, nesse relacionamento saudável, em como um amor pode ser legal na sua vida, como uma pessoa que se coloca nessa posição de parceiro amoroso, namorado, namorada, pode ser uma pessoa que vem pra construir, não pra dominar e fazer de você uma propriedade ou algo assim. Eles meio que começam a afundar cada um nas suas vidas, aí se reencontram, se salvam e aí não se priorizam novamente, cada um vai pro seu lado, mais à frente eles se encontram novamente e eles vão vivendo esses momentos de resgate um do outro ali ao decorrer da vida, mas sempre sem se priorizar. E aí é uma coisa que eu achei muito interessante isso aqui, gente, porque é um retrato da forma como o millennial de alguma forma também lida com os seus relacionamentos, com a forma como ele lida com o expressar sentimento, que eu achei muito real também. E mais uma vez o Pessoas Normais te traz pra esse lugar de eu já ouvi isso acontecer. É comum, mais comum do que a gente possa imaginar. E é tão real. É isso que eu tô dizendo, cara. Pessoas Normais não podia ter um título melhor. É tão real que não é. Quando você termina a leitura disso aqui, você para e pensa assim, cara, essa história não é sobre um amor que era impossível. O romance disso, o ápice desse rolê não tá nesse ponto. Ele é mais sobre um relacionamento que tem tudo pra dar certo, menos duas pessoas que estão preparadas pra viver aquilo. Duas pessoas que demoram muito pra amadurecer emocionalmente, reconhecer que na vida adulta, em relacionamentos, diante das escolhas de um relacionamento que é visto como um relacionamento saudável, você precisa ter coragem para bancar essas escolhas. E você só consegue isso quando você tem essa maturidade emocional. E esses dois personagens aqui vivem uma adolescência emocional até o momento em que esse livro acaba. Que, aliás, isso pra mim foi uma coisa que me pegou muito, porque no final tava tudo indo pra um lugar muito legal, onde eu pensei, cara, que bom, eles vão se perceber que são as pessoas certas uma pro outro e tal, e no final você olha e fala, não acredito, mais uma vez, é spoiler, tá, pode considerar um spoiler e tal, mas que terminei, eu fechei, eu pensei assim, cara, eu não acredito. Mais um ciclo em que eles não se priorizam. E aí uma coisa que eu fiquei muito chateado também com esse final é porque mais uma vez eu percebi que a Mariana, apesar de tudo que ela tinha passado, ela ainda era aquela garota com uma autoestima super machucada, porque ela termina literalmente esse livro se colocando numa posição de se você quiser ir lá viver essa experiência e tal, pode ir, eu vou estar sempre aqui. Vagar! E eu acho que é nesse lugar que Pessoas Normais pega muito a geração millennial. E eu acho que pegou num momento em que essa galera tava numa fase de vida onde eles reconhecem, boa parte deles, essa disfunção emocional, digamos assim, que
que a gente pode dizer que tem? Porque eu acho que a essa altura da vida, esse mês faz 35, né? A gente já viveu bastante coisa. Em algum momento da vida você teve alguma pessoa, algum relacionamentinho que podia ter sido, mas não foi, em que você sabia e tem essa certeza ainda hoje de que existia amor. Faz sentido? Vem comigo. Pensa aqui comigo, vem comigo. O que não existia era uma maturidade, uma capacidade emocional de lidar, às vezes com o próprio comportamento um do outro, para conseguir fazer aquilo acontecer. E aí, a gente agindo, né, você e o seu parceiro, como dois bichos selvagens, o amor por si só não é suficiente. Aliás, essa é uma lição que a gente aprende muito, ou que a maioria das pessoas deveria aprender, pelo menos, né, a essa altura da vida já ter aprendido, que amor não sustenta o todo. Esse romance, felizes para sempre, essa coisa nunca é o suficiente. A gente precisa de muita disciplina, entrar nesses acordos de eu priorizo você me prioriza, a gente se prioriza, e aí a coisa vai funcionando, e a gente vai fazendo da nossa vida, do nosso rolê, algo que os dois façam manutenção, enfim. E essa logística toda, para que um relacionamento funcione, tá além do que é amor. É basicamente disciplina. Muitas vezes uma disciplina emocional, mas uma disciplina. E é basicamente o que falta na gente nessa boa parte da nossa fase de jovem adulto. E aí nessa, o que acontece? Esses romances, essas pessoas terminam passando pela nossa vida e a gente segue, boa parte, né, de nós segue sozinho, enfim. É aqui que pega muito e talvez tenha tornado esse livro, esse fenômeno todo, precisamente por isso, porque é muito identificável. Os romances que a gente via quando era adolescente, quando era criança, as histórias de amor que a gente viu em sessão de tarde, em cinema, em qualquer lugar, não se vivem na vida real. O que a gente vive na vida real são coisas totalmente diferentes, muitas vezes extremamente enfadonhas até, que entregam pouco ou baixíssimos níveis de emoção e plot twist, coisas do tipo, mas que são reais. É o que a vida tem para oferecer, sabe? E nessa busca louca, porque às vezes tem isso também, né? A gente cresce com essa ilusão do que é um relacionamento e de tudo que ele vai trazer pra nossa vida, de que ele tem que ser sempre essa grande emoção. E às vezes é só tipo, quem lava a louça hoje? Sabe? Mas como você cresceu com essa ilusão de que ele seria essa grande aventura a dois, você para um momento e pensa, não é possível que é isso, é só isso. Eu devo estar ou vivendo errado ou vivendo com a pessoa errada. Porque ser a pessoa errada a gente nunca é, né? E aí você pensa o quê? Não tá legal, não é isso aqui que eu mereço, quero, gostaria de viver. Tenho o direito de buscar algo. E aí nessa, às vezes a gente deixa passar o quê? Boas oportunidades reais de afeto, nessa ilusão que é viver romances adolescentes que sejam injeções diárias de dopamina na nossa vida. E gente, não existe. Acorda pra vida. Se você tá nessa, acorda. 3 tapas nessa tua cara. Deixar a pessoa legal escapar por causa disso. Achando que você vai ver romance de... bicha, melhore. O que é totalmente diferente se essa pessoa, ou se vocês estão numa dinâmica tóxica, onde um tá fazendo mal pro outro, não sei o que, mas a gente se gosta, mas se tratam mal, estão fazendo da vida do outro um inferno. Não, aí acaba mesmo. Mas o que tá faltando é só essa emoção e esse comichão que você acha que todo relacionamento precisa ter. Não é isso não, tá? E é isso aqui que a gente vê aqui. E tem uma outra coisa. Expressa o que você sente, pô. O que a gente vê aqui, gente, até o final disso aqui, é muito causado justamente por isso, assim, o que você percebe é a falta de comunicação clara entre esses dois personagens. Eles se gostam muito, mas eles não conseguem verbalizar isso da forma certa, da forma eficiente, não é nem certa, porque tem forma certa, não sei, mas da forma eficiente que faça aquilo se sustentar. O Connell ama demais ela, mas ele não age. Ele toma a decisão o tempo todo sem incluir a Marianne. E principalmente ele foge de qualquer movimento que exija dele responsabilidade emocional. Do outro lado a gente tem a Marianne, que deseja desesperadamente ser amada, mas ela não se permite ser escolhida pelo cara. Ela tá sempre ali evitando se mostrar uma pessoa vulnerável. Lembra do comportamento que eu falei? Que ela não deixa nada barato. Ela tá aqui, ó. Resposta, tome, corte seco, corte rápido. Ela não se permite ser vulnerável. E principalmente ela espera que esse afeto, que essa afetuosidade do outro, ela venha de forma gratuita, sem ela dizer ou pedir ou demonstrar que precisa dela. O amor existe, tá ali, ó, pronto pra ser vivido. Mas como é que funciona? Como é que vai dar certo com os dois personagens com esse comportamento? Se repelindo. Mas, gente,
Que experiência gostosinha isso aqui. Se você é millennial, eu recomendo demais a leitura de Pessoas Normais. Eu achei uma delícia. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também dessa conversa, desses devaneios a respeito do livro. Compre ele pelo link patrocinado aqui que ajuda o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.